Boa tarde a todos. Boa tarde. Bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Clara Winter, sou residente do Sejur. Estou muito feliz de poder representar os colegas residentes. São quase 250 residentes ao todo no estado do Rio. E nada melhor do que, depois do almoço, começar com um painel de direito civil. E eu queria chamar para compor a mesa o professor Carlos Conder, por favor, e o professor Anderson Schreiber. Não, porque a gente digere melhor, é super emocionante. Tenho uma paixão por direito civil. Achei que era por causa dos alimentos. Também, né? Então, vamos lá. Eu tive a felicidade de já ser aluna, né, de ter sido aluna dos dois professores, né, e tenho certeza e espero que todos também compartilhem dessa explanação que vamos ter. Queria fazer um agradecimento especial para os procuradores que estão presentes, que puderam prestigiar esse evento que estamos proporcionando, Dr. Letácio, Dr. Fabiano Magalhães também, que já tive aula. Se eu não estou vendo ou não conheço, eu peço desculpas a outros procuradores, mas a doutora Nathalie, também, claro, minha chefe, né? Muito bem-vinda. Também um agradecimento especial aos residentes da Procuradoria-Geral do Município, que estão também participando, aos servidores que estão aqui presentes e aos estagiários que também estão fazendo parte desse evento. E vamos começar o que interessa. Vamos começar com a primeira palestra. Vai ser o professor Anderson. Vai ser a respeito do equilíbrio contratual e o dever de renegociação. O professor Anderson ele é titular de Direito Civil da UERJ, procurador do Estado do Rio de Janeiro. Passo a palavra, doutor Anderson Schreiber. Boa tarde a todos. Eu vou falar daqui que fica mais fácil para ver o painel aqui, porque eu trouxe uma apresentaçãozinha em PowerPoint que está sendo providenciada aí. Mas eu queria, antes de tudo, registrar aqui a minha alegria, meu carinho por fazer parte aqui, ter sido convidado para o Congresso dos Residentes, porque, embora eu seja procurador-chefe do Centro de Estudos e, portanto, haja um interesse dos residentes em me cooptar para demandas dos residentes, inclusive aumento, abertura de concurso, tudo isso, que todo dia eu recebo lá alguém pedindo, pelo amor de Deus, para abrir um concurso. Eu digo, vai lá no Procurador-Geral, não é comigo. Mas, enfim, todas essas questões. Eu acho que o grande barato desse evento, que foi uma ideia minha e da Nathalie, que é justamente proporcionar aos residentes jurídicos organizarem cientificamente um congresso. Então, todos os nomes foram escolhidos pelos residentes, não houve nenhuma interferência nossa. Ao contrário, às vezes alguém entrava, doutor Letácio, lá na minha sala e falava assim, a gente convidou fulano de tal, que os residentes pediram, mas não podia vir. Quem a gente chama no lugar? Eu falei, não faço a menor ideia. Volta para os residentes, vamos ver quem eles escolhem, porque eles têm autonomia total para escolher os nomes e acho que com isso vocês fizeram um grande evento. Vocês fizeram um evento com grandes nomes, com pessoas muito importantes e muito boas de palestra, de conteúdo. Então, acho que o Congresso já é, na programação, uma vitória dos residentes que conseguiram fazer isso. Quero registrar também, em nome de todos, o agradecimento às pessoas que tornaram isso possível. A Ana Beatriz, que está aqui em algum lugar, a organização toda do evento, a Beatriz Bear também, que ajudou, enfim, todas as pessoas que participaram aí dessa organização. O tema que me foi atribuído é equilíbrio contratual e dever de renegociar. E, em seguida, a gente vai ter a palestra, que é realmente a palestra esperada dessa tarde, que é a palestra do professor Carlos Conder, meu colega da UERJ, também professor da PUC do Rio de Janeiro. As duas palestras, na verdade, são sobre princípios contratuais, né? E a gente... o equilíbrio contratual, dentro do cenário dos princípios contratuais, dos novos princípios contratuais, ele tem sido tratado de uma forma, digamos assim, um pouco menos honrosa do que os outros princípios, né? Enquanto a boa-fé objetiva
conta com um desenvolvimento muito amplo na nossa doutrina, na nossa jurisprudência. A jurisprudência aplica todo o tempo boa-fé objetiva, já se fala até de uma superutilização da boa-fé objetiva, né, certos exageros na aplicação da boa-fé objetiva. E a função social do contrato também é muito aplicada, especialmente em alguns setores, plano de saúde, seguro de saúde, são campos onde a função social do contrato é muito aplicada e é sempre referida pela doutrina. O equilíbrio contratual acaba tendo um tratamento um pouco mais distante. Ele é apresentado como um dos 3 novos princípios, mas logo em seguida a doutrina diz assim, bom, isso se aplica através dos artigos 156 e 157 do Código Civil, que tratam da lesão e do estado de perigo, e dos artigos 478 seguintes, que tratam do desequilíbrio superveniente do contrato. Todos esses artigos são, no fundo, artigos que não combatem o desequilíbrio por si só. Eles não são artigos que dizem que o contrato não pode ser desequilibrado. Eles são artigos que dizem, se o contrato for desequilibrado e houver mais alguma coisa X, aí o Código Civil vai reservar um determinado efeito para esse problema. Normalmente, por exemplo, se a gente pegar a lesão, a figura da lesão, diz assim, olha, se o contrato é desequilibrado na partida e há inexperiência ou necessidade de uma das partes, aí sim o efeito jurídico se revela, ou seja, aí sim o contrato vai ser anulável. Então, são dispositivos que não tratam só do desequilíbrio, eles sempre agregam ao desequilíbrio alguma coisa, um vício de origem subjetiva, ligado à formação da vontade, à manifestação da vontade. Então, ao contrário de alguns países que optaram por uma versão mais objetiva da proteção do equilíbrio contratual, o nosso Código Civil, que, como vocês já estão cansados de saber, é um Código Civil que foi muito pouco novo, né? Foi um Código Civil fruto de um projeto redigido na década de 70 por uma comissão de juristas que era extremamente brilhante, mas que trabalhou sob a premissa expressa, escrita da sua convocação, de só incorporar no novo Código Civil institutos já consolidados na jurisprudência. Assim foi redigida a convocação. Então, eles já foram convocados para uma tarefa mais conservadora, criar um código que não fosse um código que avançasse sobre questões, que concretizasse valores constitucionais. A gente ainda não tinha a Constituição de 1988, que mudou muita coisa no cenário brasileiro. Então, foi um código redigido assim, um pouco mais olhando para o passado do que para o futuro. E isso fez com que, na parte relativa ao equilíbrio, a gente não tivesse, ao contrário do que acontece nos outros 2 princípios, uma norma que consagrasse esse princípio por si só. Então, enquanto para a boa-fé objetiva a gente tem até mais de um artigo, mas tem o 422 lá que diz que os contratantes devem se comportar de acordo com a boa-fé, enquanto para a função social a gente tem o 421 que diz que o contrato observará a função, respeitará a função social. Para o equilíbrio, a gente não tem um artigo que diga, olha, o contrato tem que ser equilibrado. Ao contrário, se a gente olha a parte geral do Código, a gente vê que o artigo 104, que traz os requisitos do negócio jurídico, diz que o objeto do negócio jurídico tem que ser lícito, determinável, mas não diz que tem que ser equilibrado. Não se fala de um equilíbrio econômico dos negócios jurídicos. Não há uma norma geral sobre isso. O que a gente tem são essas normas pontuais. Mas a doutrina vem chamando o equilíbrio de princípio. Então, isso gera uma espécie de dificuldade, perplexidade. Ou seja, das duas, uma, ou o equilíbrio contratual é um princípio, e aí ele tem que ser aplicável às relações contratuais, independentemente de a gente encontrar vícios subjetivos, como inexperiência, necessidade, vulnerabilidade de um dos contratantes, ou seja, nosso ordenamento está se posicionando no sentido de que os contratos têm que ser equilibrados, não podem ser excessivamente desequilibrados e ponto. Ou, ao contrário, ele é só um requisito para a aplicação de normas que são normas que protegem o inexperiente, o necessitado, o vulnerável. E aí talvez o princípio verdadeiro seja a proteção do vulnerável, não o desequilíbrio. O desequilíbrio é só um dado que indica que houve um prejuízo àquela parte vulnerável.
Então, o que a gente tem feito, o que a doutrina brasileira tem feito, é uma posição um pouco esquizofrênica nesse sentido. Diz que é um princípio, mas na hora de dizer como se aplica, diz tem que ir para aquelas normas específicas. Bom, se eu tenho que ir para as normas específicas, eu não preciso de um princípio, né? A ideia de um princípio é justamente que eu possa aplicar aquela ideia também em outros cenários, também fora dos requisitos específicos de uma regra ou de um conjunto de regras pré-determinado. A ideia de um princípio é que ele exprima um valor do ordenamento, uma coisa que tem que ser buscada naquelas relações jurídicas. Então, o equilíbrio contratual, a meu ver, é um princípio. Foi isso que eu defendi na minha tese de titularidade, que tem esse nome da palestra, Equilíbrio Contratual e Dever de Negociar. Acho que foi por isso que me deram esse tema, mas eu defendi que é um princípio. Mas o outro posicionamento é cientificamente possível. Um posicionamento mais ligado ao direito positivo, mais fechado sobre o direito positivo, entenderia provavelmente, alguém lendo as normas com uma mente um pouco mais positivista, provavelmente entenderia que o equilíbrio não é um princípio, que ele só aparece agregado a esses vícios subjetivos e, portanto, não deveria ser mencionado como princípio. Porque não dá é para fazer as duas coisas, dizer que é princípio, mas dizer que se aplica através daquelas regras. Eu queria focar aqui, porque a ideia é falar brevemente, de novo, para dar a todos a oportunidade de ouvir o professor Carlos Conder, queria falar brevemente do desequilíbrio superveniente, que é o que tem mais aplicação na nossa jurisprudência. O desequilíbrio originário do contrato, ou seja, contratos que já nascem economicamente desequilibrados, são figuras que aparecem mais raramente na nossa jurisprudência, justamente porque o artigo 156 e 157 do Código Civil, que se ocupam desse desequilíbrio inicial do contrato e que consagraram os novos vícios, os novos defeitos do negócio jurídico, que são a lesão e o estado de perigo, são muito centrados sobre a ideia de inexperiência e necessidade, que é muito difícil de demonstrar na prática, né? Então, são raros os casos de contratos anulados na jurisprudência brasileira por lesão ou estado de perigo. Fora hipóteses assim, muito extremas, como a do hospital, né, que virou uma espécie de figurinha carimbada da jurisprudência brasileira, é a hipótese do hospital que na entrada, no atendimento da pessoa que entra em situação de urgência e não tem um plano de saúde, ou tem um plano de saúde que não cobre aquele tipo de procedimento, o hospital exigia um cheque, hoje em dia nem muitos já não fazem mais isso, mas exigia um cheque calção para aquele tratamento, então o hospital pediu o cheque ali na entrada e aquilo era evidentemente estado de perigo, porque a descrição da norma encaixava perfeitamente, né, a descrição do 156 encaixava ali, que é uma pessoa contratando em situação de desequilíbrio para salvar a si ou a pessoa de sua família de um grave dano ou de uma ameaça de um grave dano. Então, era exatamente essa situação, mas fora essas situações assim muito extremas, é difícil a gente ter um controle real de desequilíbrio originário dos contratos, justamente porque essas normas acabaram muito marcadas por um subjetivismo. É interessante, só para fechar essa parte do desequilíbrio originário, uma análise histórica desses vícios é muito surpreendente para o jurista brasileiro, porque a lesão vem da lésio enormes do direito romano, que era puramente objetiva. Ou seja, você conseguia rescindir um contrato no direito romano com base na diferença entre o valor das prestações, independentemente de qualquer vício. E assim, essa experiência da lésio enormes passou ao direito medieval, que também era objetivo, e até as ordenações do Reino de Portugal, que eram puramente objetivas e aplicáveis ao Brasil, até que veio o Código Civil de 16. No Código Civil de 16 é que o Clóvis Bevilacqua, que era um opositor radical da lesão, disse, olha, a frase dele, tenho até aqui no livro, marquei para ler para vocês, que a frase dele foi, a lesão é instituto útil, isso ele na sustentação, na exposição de motivos do Código, a lesão é um instituto útil em sociedades onde há desequilíbrio entre os contratantes. Numa sociedade como brasileira, em que todos são iguais perante a lei, não há necessidade do instituto da lesão, que só traz insegurança às relações. Então, quer dizer, na visão dele, como todos são iguais, está ótimo, não precisa da lesão. Isso, claro, num contexto histórico em que, e aí a gente tem que ler os autores
com os olhos do momento em que eles escreveram. Num momento histórico em que o Código Civil vem, o Código Civil 16, vem para dar cientificidade ao direito civil brasileiro, dar uma ideia de que aqui nós temos um sistema jurídico organizado, tem todos os paradigmas ali que funcionam de racionalismo para evitar insegurança, para evitar uma jurisprudência muito emotiva em relação àquelas situações. Então, Clóvis escreve do lugar onde ele estava, que é essa ideia de que, num cenário de voluntarismo, as pessoas contratam porque querem, portanto, quiseram contratar, assim contrataram. O direito não tem que ficar criando mecanismos que trarão insegurança a essas relações. Hoje, a gente já tem um cenário em que muitos autores já dizem isso, que o contrato não é mais o contrato, que ainda é uma coisa que a gente tem na cabeça, né? Contratou porque quis. Hoje, a maior parte das pessoas contrata porque precisa contratar. Né? Você faz uma série de contratos que você não queria necessariamente fazer, mas você é forçado pela própria vida social a fazer. Quem vai fazer, os residentes todos, talvez tenham passado por isso, que abrir um contrato de conta corrente no banco para receber o salário. Você não quer, mas você precisa receber. Quer dizer, esse você até quer, né, para receber, mas tem outros que você faz porque você precisa fazer. Tem que fazer um contrato de transporte, vocês fazem todo dia contrato de transporte, todos nós fazemos. São contratos que fazem parte da vida social. Quer dizer, não é uma coisa que você pensa, reflete, busca aquele contrato porque você quer. Não é um contrato fundado realmente num exercício livre da vontade de contratar. É uma situação social que acontece com certo automatismo hoje em dia e que acaba nos levando a ter relações contratuais com uma série de entidades. Então, Clóvis escreveu sobre essa perspectiva, expulsou a lesão do Código Civil. Depois, outros autores foram defendendo a sua reinclusão. Orlando Gomes, por exemplo, tem passagens inflamadas a favor da lesão, e a lesão volta por um decreto de direito penal, que é o decreto a chamada Lei dos Crimes contra a Economia Popular, que era um decreto originário, depois também foi outro decreto, e se incorpora e volta ao Código Civil com essa coisa um pouco do direito criminal, que é essa coisa do dolo de aproveitamento, da ideia de que alguém está explorando o outro que é mais fraco foi explorado. Então, isso maculou muito a forma como os artigos 156 e 157 do Código Civil foram redigidos. E no desequilíbrio superveniente, que é o que mais acontece na prática, aí sim nós temos tido muita discussão, muitos casos concretos envolvendo contratos que se tornam desequilibrados, nascem equilibrados, mas se tornam desequilibrados depois por força de crise econômica, por força de uma série de acontecimentos posteriores à celebração do contrato. Dentro do direito civil, da experiência do direito civil, a gente tem uma série de teorias que foram construídas historicamente para gerar alguma justificativa para que o direito atuasse nesses casos. Ou seja, o paradigma tradicional era contratou, contrato é lei entre as partes, né? Pacta sunt servanda, somos servos dos nossos pactos, contratou, você está preso no contrato tal qual o contrato foi formado. Portanto, você não pode afastar o efeito vinculante do contrato por conta de mudanças fáticas. Você está preso àquela relação jurídica tal qual ela foi construída. E desde a Idade Média, que foi a primeira Constituição, a cláusula rebus sic stantibus, que é uma Constituição medieval, vem se pensando em atenuações a essa ideia, porque às vezes a mudança do cenário fático é tão extrema que manter o vínculo contratual vai ser injusto, vai gerar um resultado injusto. Então, a cláusula rebus sic stantibus, que é a Constituição medieval, que era, na verdade, um aposto ao pacta sunt servanda, né? Pacta sunt servanda, rebus sic stantibus. Somos servos dos nossos pactos enquanto as coisas permanecerem iguais. Né? Até hoje vocês usam sic quando tem alguma coisa errada, sic é do permanecer, né? Permanece, fica assim mesmo, errado. Então, rebus, as coisas stantibus, enquanto as coisas permanecerem iguais. Então, essa é a ideia da cláusula rebus sic stantibus, que era uma construção típica do direito medieval, que é uma construção sem muita preocupação sistemática, era uma aplicação mais tópica dessa ideia. Depois vem a teoria da pressuposição, do Winshad, vem as teorias da base do negócio, do Ortmann e do Larens. Muita gente no Brasil diz assim, o Larens é defensor da teoria da base objetiva, que basta
o desequilíbrio objetivo. Na verdade, não é isso. Larens, a obra do Larens, para quem tiver o interesse de ler, tem uma tradução em espanhol muito boa. A obra do Larens é uma tentativa de construir uma teoria mista da base do negócio, subjetiva e objetiva, só que separando em hipóteses. Então, ele trata de algumas hipóteses que são de quebra subjetiva e de outras hipóteses que são de quebra objetiva. É quase um tratado de direito comparado, o livro do Larens, porque ele pega a experiência do direito inglês, do direito alemão, vai misturando aquilo para construir alguma coisa. A teoria da imprevisão, que ficou mais famosa entre nós, que é a construção francesa do Conseil d'État, que foi a que realmente se espraiou pelo mundo, porque teve essa característica, primeiro, de ser construída num cenário em que a alteração da realidade era indiscutível, né? A primeira aplicação da teoria da imprevisão na França, pelo Conselho de Estado, vem com a eclosão da guerra. Então, era um cenário em que realmente todo mundo via que a transformação da realidade foi brutal, né? Diferente de crises econômicas, dos acontecimentos que hoje a gente tem e com mecanismos que a gente tem de se proteger dessas alterações. Ali era uma alteração radical da realidade, que todo mundo enxergava que era radical, e não havia muita discussão com relação a isso. Então, a teoria da imprevisão se tornou muito famosa. Sobre ela é importante dizer que, na França, a teoria da imprevisão era aplicada, até muito recentemente, apenas aos contratos administrativos. Os contratos privados, jurisprudência de direito privado, porque lá, como vocês sabem, a gente tem jurisdição administrativa e a jurisdição comum, né? Então, na jurisdição administrativa, cujo órgão máximo é o Conseil d'État, se aplicava a teoria da imprevisão. Nas cortes comuns, os juízes resistiam muito a aplicar, não aplicavam, em muitos casos, a teoria da imprevisão. Então, é uma construção que nasce ali um pouco, não no direito administrativo, mas numa jurisdição administrativa, e acaba daí se propagando para outros países e tal, e chegando ao Brasil. A Doctrine of Frustration, que é a Constituição inglesa, que é a doutrina da frustração do fim do negócio, como a gente chama no Brasil, que é muito interessante, que é o caso dos coronation cases, não sei se vocês já ouviram falar, mas que eram os casos da coroação do rei Eduardo, que ia ser coroado na Inglaterra, e aí o cortejo do rei ia passar por uma determinada rua, por uma determinada avenida em Londres. E os proprietários de prédios que davam frente para essa avenida começaram a alugar espaços nas suas varandas, quartos, porque todo mundo queria ver a coroação do rei. Não acontecia uma coroação há quase 100 anos e todos queriam ver a coroação do rei. E o rei fica doente. A história oficial diz que ele ficou doente, mas há historiadores que sustentam que o que se descobriu foi que havia um plano para haver um atentado contra ele, e aí se inventou a doença para que ele não passasse pelo cortejo, não fizesse o cortejo, e depois ele foi coroado, de fato, sem cortejo, né? Mas o fato é que, oficialmente, ele ficou doente e cancelaram o cortejo. E aí as pessoas que tinham feito a locação daqueles espaços, os locatários diziam assim, não vou pagar, porque o rei não vai mais passar por aí. E o locador dizia, vai sim, porque o nosso contrato não é condicionado à passagem do rei. Não há uma condição dentro do nosso contrato que diz que ele só produz efeitos se o rei passar. A gente contratou e não há nenhuma referência no nosso contrato à passagem do rei. De fato, não havia referência, mas todo mundo sabia que aquilo ia acontecer e que o preço pago por aquele espaço só era pago naquele valor, porque a procura era grande, porque haveria ali a passagem do rei. E quando é cancelada a passagem do rei, surge essa disputa. E as cortes inglesas, no fim das contas, depois de uma série de casos que ficaram famosos como coronation cases, né, os casos da coroação, as cortes inglesas vão lá e dizem, olha, embora não tivesse no contrato, embora não houvesse uma condição, havia esse entendimento geral de que a finalidade daquele contrato era essa, e, portanto, foi frustrado o fim do contrato, você já não precisa pagar. Então, notem, é uma abordagem muito diferente da teoria da pressuposição e da base, que são abordagens que partem da... Havia uma premissa que foi desrespeitada. A Constituição inglesa ela vai para a finalidade, ela vai dizer, olha, a função do contrato se frustrou, não pode mais ser atendida e, portanto, você está livre do vínculo contratual. Né? Mas são constituições muito complexas, todas dentro de uma experiência, estou só querendo dar um retrato. E a última, que foi acolhida no Brasil, que é a teoria da onerosidade excessiva, que é construída na Itália, e que é basicamente um reflexo da teoria da imprevisão, mas
focando um pouquinho mais no desequilíbrio, mas também falando de acontecimentos imprevisíveis e extraordinários. Na nossa jurisprudência, todas essas ideias aparecem. Vocês vão achar acórdãos falando de todas essas teorias. Mas o Código Civil, ele incorporou basicamente a teoria da onerosidade excessiva. O 478 do Código Civil brasileiro, ele é uma cópia quase literal do Código Civil italiano. E ele diz, nos contratos de execução continuada ou diferida, na verdade, contratos cujo cumprimento ainda está em curso, se a prestação de uma das partes se tornar excessivamente onerosa, com extrema vantagem para a outra, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis, poderá o devedor pedir a resolução do contrato. Os efeitos da sentença que a decretar retroagirão a data da citação. Então, essa é a disposição central. O primeiro ponto é que o efeito, antes de falar dos pressupostos, o efeito que o 478 previu foi o direito de pedir resolução do contrato que ficou desequilibrado, né? Mas o pedido de resolução, muitas vezes, não atende o contratante, né? Imagina assim, um transportador, uma empresa de transportes que vai transportar uma turbina de avião de um cliente para uma determinada cidade, um porto, em algum lugar, fecha-se aquela estrada por conta de uma greve, alguma coisa, e o percurso que os caminhões têm que percorrer é um percurso bem mais longo, né? Então, teve um acontecimento extraordinário e imprevisível, que foi o fechamento da estrada, há um aumento de custo para o transportador, há uma vantagem para o cliente, porque se ele fosse contratar agora, a contratação ia ser bem mais cara. Então, os pressupostos estão presentes. Mas o transportador quer pedir a resolução do contrato, quer que o contrato se extinga? Não, porque o fabricante de turbina é o cliente dele, ele não quer extinguir o contrato. Ele só quer reequilibrar o contrato, ele só quer revisar o contrato. Ele não quer pôr fim ao contrato. Por fim, não atende a ele. Ao contrário, ele quer ter mais contratos com aquele cliente. Então, a saída que a doutrina civilista brasileira encontrou foi usar o 317, que, na verdade, é um artigo que foi criado no Código Civil de 2002 para tratar da inflação. É um artigo que diz, quando, por motivos imprevisíveis, sobrevier desproporção manifesta entre o valor da prestação devida e o do momento da sua execução, poderá o juiz corrigi-lo. Por que corrigi-lo? Porque o legislador, quando escreveu, tinha em mente a correção monetária. Tinha em mente a correção monetária. E aqui eu quero fazer uma homenagem ao Dr. Letácio Jansen, que é um combativo opositor da correção monetária e mostra todos os males que ela produz na realidade brasileira e está aqui nos prestigiando com a sua presença. Muito obrigado, doutor Letácio. Então, o legislador foi lá e botou corrigi-lo. Corrigi porque estava pensando na correção monetária. Mas a doutrina vai lá e diz assim, bom, corrigi-lo pode ser reequilibrá-lo, né? Pode ser revisá-lo. E usa o 317 para dizer assim, então o contratante, num contrato em desequilíbrio superveniente, tem também o direito, pode pedir a resolução se quiser, mas pode pedir também o reequilíbrio do contrato. E aí a grande questão fica sendo saber se o desequilíbrio vem ou não vem de um fato extraordinário e imprevisível, como sustenta a teoria da imprevisão e também a teoria da onerosidade excessiva. Esse é um ponto em que a nossa jurisprudência patina todo o tempo. E patina por uma razão muito simples. O conceito de imprevisibilidade é um conceito extremamente subjetivo. Saber se alguma coisa é previsível ou imprevisível depende de uma série de fatores que vão desde o grau de detalhamento com que você descreve o acontecimento, até se você está olhando toda a cadeia causal, até a intensidade do acontecimento. Por exemplo, se a gente falar da crise econômica de 2008, vocês vão dizer, bom, crise econômica é previsível. Já tivemos outras crises, portanto é previsível que haja crise. Se você descrever a crise econômica de 2008 no seu detalhamento, uma crise provocada daquela forma, que gerou a falência de instituições seculares, que se espraiou por determinados países, que atingiu um grau de intensidade tal, já deixa de ser previsível. Você já começa a achar que é imprevisível. Ou seja, dependendo da abordagem, e aí vem muita habilidade do advogado público ou privado na hora de descrever o acontecimento, e o juiz, que não é um estatístico, não é um economista, ele olha e fala, bom, realmente, imprevisível isso aqui. A crise do setor siderúrgico, é previsível ou imprevisível? Depende. A habilidade do advogado, é o grau de
convencimento do juiz, suscetibilidade do juiz a ser convencido por aquilo. Né? Vamos consultar os economistas. Ótimo, vai ter economista dizendo que previu, tintim por tintim, o que ia acontecer, e vai ter economista dizendo que era absolutamente imprevisível que aquilo acontecesse, porque a economia também não é uma ciência matemática, está longe disso. Então, a imprevisibilidade, quando o legislador coloca a imprevisibilidade como o critério que vai fazer a gente decidir se o contrato pode ser reequilibrado ou não, ele abre uma espécie de caixa de Pandora, porque é muito difícil decidir se determinado acontecimento é previsível ou imprevisível, porque essa é uma questão quase filosófica. Né? Se a gente olha a nossa jurisprudência, dando só um exemplo, desvalorização da moeda brasileira em 1999, 2 acórdãos diferentes do STJ, um dizendo que era fato previsível e outro dizendo que era fato imprevisível. Então, mesmo tribunal, com um certo distanciamento no tempo, porque também tem isso, né? O tempo passa e aquele acontecimento que foi chocante, assustador, era imprevisível, de repente você começa a achar que ele era previsível, você começa a investigar as causas e começa a ver que, de fato, estava tudo ali. Né? Então, todos esses fatores metajurídicos acabam interferindo no juízo para saber se é previsibilidade ou imprevisibilidade. Então, este é um problema do nosso sistema jurídico. Já há no mundo vários lugares onde a imprevisibilidade fez carreira e países que estão revendo isso, estão tentando, de certa maneira, dar um passo para trás para dizer que a imprevisibilidade não pode ser o critério. E no Brasil a gente tem um problema adicional. Não, isso não é nada, não, isso é só uma ex-namorada minha. A gente tem um problema adicional, que é o seguinte: há uma incongruência do nosso tecido normativo. A gente tem normas que não exigem imprevisibilidade para revisão. Se a gente pegar, por exemplo, a lei do inquilinato, que trata das relações de locação em imóveis urbanos, o locatário, como locador, tem direito, pelo artigo 19 da lei, à revisão do valor do aluguel a cada 3 anos, independentemente de fato previsível ou imprevisível. Ali o legislador não diz que tem que ter um acontecimento extraordinário e imprevisível, ele diz, a cada 3 anos, o locatário ou o locador podem ir a juízo e pedir o reajuste do aluguel para se equiparar ao valor de mercado, ou seja, ele está olhando só a questão objetiva, só o valor objetivo. Ele não está pensando em fatores extraordinários ou imprevisíveis. A lei de licitações federal, ela fala em acontecimentos imprevisíveis ou previsíveis de consequências incalculáveis. Então, já abre um pouco mais. E a lei de licitações do Rio de Janeiro, municipal, ela fala em acontecimentos previsíveis ou imprevisíveis. Não exige que haja previsibilidade. O Código de Defesa do Consumidor, naturalmente, mas aí já é uma norma de proteção dos vulneráveis, ele também não exige a imprevisibilidade como requisito para a revisão do contrato desequilibrado. A lei de locações, notem, não está protegendo o locatário quando dá esse direito puramente objetivo, porque o locador tem o mesmo direito de reajustar o aluguel. Então não é uma questão de proteção do mais fraco, é só uma questão de optar por um critério objetivo. O problema da gente abandonar a imprevisibilidade, e esse é o último ponto que eu queria abordar, é o problema de a gente ter um excesso de judicialização. Que a ideia é assim, bom, então se é objetivo, se é para ajustar ao mercado, vamos todos a juízo, levar nossos contratos a juízo para ver uma revisão todo o tempo do contrato, para ajustar ele ao cenário econômico. Né? Isso cria um certo terrorismo, um certo pavor dos juristas. Notem, na lei de locações, a solução que o legislador criou foi criar um prazo temporal. Cada 3 anos é assim que funciona, e não gera nenhum pandemônio os pedidos revisionais de aluguel. Ao contrário, o que esse direito fez foi que, na prática, as pessoas já fazem um reajuste extrajudicialmente, porque elas sabem que têm direito, então você acaba aceitando a revisão do contrato para ajustá-lo ao valor de mercado sem necessidade de ação judicial. Né? Mas há um certo pânico disso que isso possa acontecer. Como se tem combatido essa possível desvantagem que pode ser gerada por um reequilíbrio puramente objetivo? Através dessa nova figura, que é o dever de renegociar. O que é o dever de renegociar? É o dever que todos nós, contratantes, temos de ingressar em renegociações
para tentar reequilibrar um contrato que esteja desequilibrado. Nós não temos o dever de reajustá-lo, porque pode ser que a gente não concorde sobre a forma de reajuste, mas a gente tem o dever de iniciar renegociações em torno disso. Esse é um dever que não consta da nossa legislação, ele é uma construção derivada da boa-fé, na verdade, porque é um dever comportamental, não é algo ligado ao equilíbrio em si, é só como as partes devem se comportar diante do desequilíbrio, para cooperar, para tentar superar esse desequilíbrio. Então, ele é uma manifestação da boa-fé objetiva, e ele se apresenta em dois aspectos. Primeiro, quem sofre o desequilíbrio pelo dever de renegociar tem o dever de informar prontamente o outro contratante, porque esse é um problema na realidade brasileira. Normalmente, você só vai descobrir uma alegação de desequilíbrio no contrato quando você vai cobrar do devedor que ele pague. Aí ele diz, não, eu realmente não paguei, e inclusive o meu contrato ficou desequilibrado. Ou seja, um uso um pouco malicioso da ideia de desequilíbrio. Ficou desequilibrado, mas eu guardei essa informação para mim e só vou usar ela em defesa quando você me acionar judicialmente. E o segundo aspecto é, quem recebe a informação do desequilíbrio, quem recebe uma solicitação de ingressar em renegociação, precisa responder a essa solicitação, né? Precisa, de alguma maneira, atender a esse pleito para iniciar renegociações. Porque esse é outro mal, é o mal oposto da realidade brasileira, né? Sobretudo em setores onde há um monopólio muito grande, onde há grandes clientes e pequenos fornecedores, né? De pensar setores como óleo e gás, setores onde há uma concentração muito grande de poder econômico, acontece muito de pequenos operadores do mercado sofrerem o desequilíbrio, avisarem o grande player e simplesmente receberem do outro lado um silêncio absoluto. O sujeito se omite e fala, esse sujeito nunca vai entrar com ação judicial contra mim, porque eu sou o grande cliente dele, então ele que amargue aí esse desequilíbrio por quanto tempo ele conseguir. E isso gera, às vezes, quebras de empresas no Brasil, gera rompimentos de contrato. A extinção do contrato nunca é boa em termos de macroeconomia, né? Nunca é boa. O reajuste é sempre melhor, porque se você extingue o contrato, você vai ter o custo de fazer um novo contrato, ainda que com outro personagem, e isso tem um custo geral para a economia que podia ser poupado nesses reajustes dentro da própria relação contratual. Então, esse é o segundo aspecto do dever de renegociar. Então, é uma figura nova, tem expressões no mundo, sobretudo em normas de soft law, os princípios do NITRUA falam em dever de renegociar, Código Civil da República Tcheca, que é um Código Civil recente, fala na ideia de renegociar. A jurisprudência alemã já tem condenações em indenização para contratantes que ficaram em silêncio diante do aviso de que o contrato estava desequilibrado, mas é uma figura nova que merece aí o nosso estudo. Eu queria encerrar dizendo a vocês que eu estou no Sejur, junto com a Nathalie, há menos de 2 anos, né? E nesses 2 anos, quer dizer, eu passei a ter um contato maior com as questões da residência jurídica, que eu desconhecia, assim, não tinha muito conhecimento da residência jurídica. A Nathalie, na verdade, é a pessoa mais à frente do programa de residência, que trata o programa com todo carinho. E ontem a gente teve, Caíto não, professor Carlos Conder, a gente teve aqui a cerimônia de premiação dos residentes mais destacados, que a gente descobriu durante a cerimônia, que eles chamam de Sejur Points, né, que são pontos que os residentes ganham para serem premiados e tal. E a gente passou, e a Nathalie organizou tudo com extremo carinho, como sempre faz, e com muita dedicação aos residentes, com a ajuda da Beatriz, que estava aqui também, que é a coordenadora do setor de residência. E quero dizer, assim, genuinamente a vocês que foi uma honra conhecer vários de vocês. Acho que vocês são pessoas extremamente dedicadas, participam dos eventos, discutem. A gente tem agora uma sessão da revista para publicar artigos de residentes. Na última reunião, o doutor Letácio, que está aqui, que é o coordenador da nossa revista de Direito da Procuradoria-Geral, professor Carlos Conder, que é a mais antiga publicação jurídica ainda em circulação no Brasil. Então, é muito bacana ver as contribuições de vocês, a dedicação de vocês à casa, e tenho certeza que, com relação ao aumento, eu não sei porque não é a nossa esfera, mas com relação
ao concurso, a gente, logicamente, está num momento de recuperação fiscal do Estado, então a gente não pode fazer muita coisa, mas vocês tenham certeza que estão todos dentro da casa, e falo aqui também em nome do Rodrigo Zambão, procurador-geral, de todos os assessores, de todos os subprocuradores, estão todos ansiosos para abrirem oportunidades para vocês voltarem para cá como procuradores. O programa de residência foi criado por isso, foi imaginado pelo Marcos Juruena e pelo Flávio Amaral, também participou disso, além de outros procuradores que se uniram para desenhar o programa, mas ele foi pensado justamente, na época era estágio, né, eram os estagiários, e aí eles diziam, a gente tem pessoas brilhantes aqui, que estão trabalhando, que já conhecem o funcionamento da casa, que são intelectualmente muito fortes, e a gente perde essas pessoas quando o estágio acaba. Então, o programa de residência já foi criado com esse espírito. Então, a ideia da Procuradoria, como instituição, é realmente que isso seja um caminho continuado para vocês, que vocês voltem para cá como procuradores, já são parte da casa, são tão parte da casa quanto os procuradores, mas que voltem também como procuradores aqueles que quiserem, né? Os que não quiserem podem ir para o raio que o parta, porque aí também não... Obrigado a todos. Obrigada, doutor Anderson. Como sempre, tem o dom da palavra, né? E trazer essas ideias inovadoras sempre é bom aprender. E, diga-se de passagem, tem muitas ideias inovadoras para o Sejur. E nós, como residentes, estamos lá botando a mão na massa com a doutora Nathalie também para concretizar isso. E, dando continuidade, agora a gente vai para a palestra do doutor Carlos Conder, que é professor do Departamento de Direito Civil da UERJ, professor do Departamento de Direito da PUC-Rio, doutor e mestre em Direito Civil pela UERJ, especialista em Direito Civil pela Universidade Camerino, na Itália, e advogado. Professor Carlos, fique à vontade. Gostaria de registrar também a presença do procurador Gustavo da Gama, que é procurador do município, professor da UERJ também. Muito obrigada por estar aqui presente e prestigiar esse evento. Boa tarde a todos, é um prazer enorme, uma honra estar aqui prestigiando o congresso de vocês. Fiquei muito lisonjeado com o convite. Então, queria começar cumprimentando a iniciativa dos residentes todos, cumprimentando a pessoa da Clara, que gentilmente está aqui presidindo os nossos trabalhos. Essa iniciativa da residência é um reflexo de uma história da Procuradoria, de valorizar a Procuradoria funcionar, a Procuradoria do Estado do Rio de Janeiro funcionar não só como um centro de defesa dos interesses do Estado, mas também como um centro de produção jurídica. E aí eu cumprimento todos os procuradores aqui presentes, na pessoa do Dr. Letácio Jansen. Eu já contei essa história aqui para vocês, provavelmente, quando comecei a estudar obrigações, eu fui perturbado, doutor Letácio, perguntando bibliografias, referências, dúvidas sobre obrigações pecuniárias, professor Anderson. E aí ele começou, gentilmente, com aquela generosidade própria dele, me mandou material, começamos a trocar ideias e tal, e chegou um ponto que eu falei, olha, doutor Letácio, um homem sábio tem que saber suas limitações, até aqui eu vou, o mais profundo direito monetário é complicado demais para mim, então aqui eu não vou, não me garanto mais. E aí ele ficou profundamente desapontado comigo, mas ele, com a generosidade dele, perdoou isso. Falei assim, até aqui eu estou seguro. Queria cumprimentar também, nesse sentido, a organização que propiciou a residência ter criado esse ambiente favorável para vocês, que além da iniciativa de vocês residentes, doutora Nathalie, doutor Anderson Schreiber, que nesses últimos anos têm valorizado muito a residência, a questão transformação numa pós-graduação, essa iniciativa muito bacana, então faço aqui meu registro também nesse sentido. E cumprimento o professor Anderson Schreiber, meu colega, esse irmão que a UERJ me deu. Aqui, professor Anderson, na verdade, a dificuldade de sempre falar depois do professor Schreiber é um drama para mim. Já aconteceu outras vezes, sempre é extremamente difícil. E aí eu fiz a seguinte técnica, quando a Clara e a organização me convidaram, fizeram a gentileza de perguntar sobre o que eu gostaria de falar, se teria algum tema especial. E eu falei, olha, primeiro eu quero saber o que o professor Anderson vai falar, porque aí eu posso usar a técnica do acompanhe o relator depois no final, então eu vou basicamente fazer isso aqui com vocês hoje, eu vou acompanhar o relator, professor Schreiber, meio que corroborando o que ele acabou de apresentar para vocês.
Ou seja, tentar mostrar para vocês como, de fato, esses problemas que ele apontou quanto ao princípio do equilíbrio contratual é um problema que se reflete, de modo geral, com a maneira pela qual a gente costuma fundamentar decisões envolvendo princípios contratuais. Esse tema da fundamentação das decisões envolvendo princípios já é um tema que me interessa há algum tempo. É um tema que faz essa ponte entre teoria geral do direito, entre fundamentação, entre processo até mesmo e direito contratual, e que começou a me despertar nos idos já de 2005, se eu não me engano, quando eu li, na época ainda era uma dissertação de mestrado, depois foi publicada como livro, chamado A Proibição do Comportamento Contraditório, o Anderson deve conhecer. E essa dissertação, esse livro, depois, tinham itens sobre a superutilização da boa-fé objetiva. E foi a primeira vez que eu vi alguém falar sobre o perigo de a gente começar a usar os princípios de direito contratual de uma forma atécnica, de uma forma puramente retórica, de como isso esvaziava o conteúdo normativo desses princípios. Ou seja, a gente teve uma mudança dramática na forma de fundamentar, na forma de decidir questões jurídicas, que foi a passagem daquele modelo do positivismo clássico de trabalhar com um sistema de regras para a ideia que, na verdade, o direito é um sistema de regras e princípios e que os princípios têm uma função normativa. Eles podem servir como argumento decisório diretamente e não apenas através das regras. Só que essa libertação, digamos assim, do intérprete poder resolver as questões com base nos princípios veio talvez desacompanhada de um certo cuidado metodológico que a gente espera nesse processo em que os princípios, por terem uma estrutura normativa extremamente aberta, extremamente ampla, dão muito espaço para o intérprete, seja o magistrado, seja o árbitro, decidir conforme lhe for mais conveniente. Então, esse processo veio identificado pela doutrina como um problema, um perigo, que não levaria necessariamente a deixar de utilizar os princípios, mas, ao contrário, exigir um maior refinamento, um maior cuidado com critérios na aplicação desses princípios. Ao lado do professor Anderson, a gente teve alguns outros doutrinadores que apontaram esse perigo, esse drama, sob diferentes denominações. Superutilização dos princípios, carnavalização do direito, panprincipialismo, pós-positivismo à brasileira, decisionismo judicial, euforia principiológica. Todos esses são termos para identificar, são termos para identificar esse medo de que os intérpretes, de que os aplicadores do direito não tenham cuidado metodológico, comecem a utilizar os princípios de maneira a fundamentar decisões da maneira como mais lhes aprouver. A gente tem uma decisão que eu acho especialmente ilustrativa, uma decisão do STF, em que expressamente o ministro Marco Aurélio afirma, olha, a postura do magistrado é escolher o que ele acha mais justo e depois procurar no ordenamento algo que fundamente a sua opinião. E isso é uma perspectiva um pouco preocupante para a gente, porque se a gente quer uma maior flexibilidade, uma maior unidade, uma maior coerência na aplicação dos princípios, a gente quer também uma maior segurança jurídica. E partir do pressuposto de que aplicar o princípio significa dar ao magistrado uma carta branca, um cheque em branco para julgar conforme lhe for mais correto, mais justo, é um pouco assustador. Então, como que a gente pode encontrar mecanismos de prover maior coerência, maior cuidado nesse processo de fundamentação? A nossa Constituição já tinha uma regra fundamental, mas muitas vezes esquecida, segundo a qual toda decisão judicial, inclusive decisões administrativas, devem ser fundamentadas sob pena de nulidade. Mas o que é uma fundamentação sempre foi uma dificuldade. Então, quando o CPC trouxe o artigo 489, isso foi reconhecido como uma grande conquista, embora ainda muito incipiente, sobre o que significa uma decisão ser adequadamente fundamentada. Especialmente interessa para a gente o inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 489, que fala que sempre que o magistrado usar conceitos jurídicos indeterminados, ele precisa explicar qual o motivo concreto da sua incidência naquele caso. Ou seja, ele precisa fazer a ligação entre o princípio em abstrato e a peculiaridade daquele caso concreto na qual o princípio está sendo invocado. Ou
seja, o princípio não pode funcionar como um argumento retórico para justificar qualquer decisão que, em princípio, o magistrado pudesse tomar. Mais especificamente, o parágrafo 2º reconhece que, havendo colisão entre princípios, e quase todos os casos em que a gente aplica princípios, haveria um outro princípio que poderia indicar um resultado contraposto, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais de ponderação, enunciando as razões que autorizam a interferência da norma afastada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. Então, a gente tem aí um cenário que, pelo menos da perspectiva legislativa, é extremamente promissor no sentido de exigir um maior rigor, um maior critério no processo de fundamentação das decisões que aplicam princípios contratuais. Inspirado nisso, nós na UERJ iniciamos um projeto de pesquisa com o apoio do CNPq, o Felipe está aqui, participou dessa etapa final do projeto, pelo qual, nos últimos 3 anos, nós fizemos um esforço na pós-graduação de catalogar as decisões que aplicam os princípios contratuais. Ou seja, a gente fez um grupo enorme de mestrandos e doutorandos que decompuseram decisões, especialmente aqui do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, nossa ideia era fechar no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, enumerando essas decisões numa tabela e colocando alguns critérios pelos quais a gente poderia classificar essas decisões. E aí a gente fez isso ao longo desses 3 anos e agora estamos começando a analisar os resultados, catalogar os dados, fazer uma análise mais crítica desse processo. Mas, de maneira geral, eu já estou aqui em primeira mão partilhando alguns dados que a gente já conseguiu compilar para vocês e que são dados extremamente ricos em indicar a dimensão do problema que a gente está lidando e também em permitir a nós pensar soluções, mecanismos possíveis para lidar com isso. Então, de maneira geral, o projeto envolveu 3 grupos de pesquisa ao longo de 3 anos, um em 2015 focado em decisões relativas à boa-fé, um em 2016, um em 2017, decisões relativas à função social do contrato, e agora, inspirados pela obra seminal do professor Schreiber, um em 2018, nesse primeiro semestre, sobre decisões envolvendo o equilíbrio contratual. Vou passar para vocês, de modo geral, alguns resultados iniciais de cada uma das pesquisas e depois uma comparação entre os resultados que talvez vai ser especialmente rica para a gente. No tocante à boa-fé, como o volume de decisões era muito grande, nós pegamos as decisões exclusivamente do ano de 2015 que envolviam julgamentos das câmaras não especializadas. 2015 foi aquela época em que o TJ do Rio separou algumas câmaras só para trabalhar com o consumidor. A gente preferiu priorizar as câmaras que envolviam tanto as questões de consumidor que já estavam pré-ventas, como também as questões não consumeristas, então fizemos essa restrição. Foram no total 1.472 julgados que continham a expressão boa-fé, dos quais a gente separou 786 que eram aqueles em que efetivamente a boa-fé era invocada como princípio. Porque a gente sabe que a expressão boa-fé se refere também à boa-fé subjetiva, a boa-fé na posse, a boa-fé nas benfeitorias, que é uma ideia um pouco diferente da ideia que a gente tem em relação aos princípios. Questões peculiares, ilustrativas. Na parte de boa-fé, a gente pediu também para que os estudantes separassem as questões em que a boa-fé era utilizada com a função interpretativa, limitadora e normativa. Aquela tríplice função que a doutrina consagrou para a boa-fé servindo para decidir o significado de um determinado dispositivo contratual, a boa-fé servindo para funcionar como parâmetro de abuso do direito, ou seja, exercício abusivo do direito, e a boa-fé como criadora de deveres anexos, criadora de deveres laterais para além daqueles deveres contratuais. E a gente observou aí a soma da mais de 100%, porque não era incomum, e isso talvez já seja uma observação problemática, não era incomum que a boa-fé atuasse como mais de uma função no mesmo julgado. Então, em praticamente 350 das decisões, a gente encontrou a boa-fé sendo usada para dar suporte a algum dever lateral, algum dever anexo, numa quantidade um pouco menor, a boa-fé sendo usada como uma função limitadora, e a função mais timidamente utilizada, invocada para a boa-fé, era a função interpretativa. Também tivemos curiosidade de ver quando a boa-fé vinha acompanhada de uma daquelas especializações funcionais ou figuras parcelares que comumente a doutrina desenvolveu ao longo dos anos como forma de aplicação da boa-fé. Não surpreendentemente, professor Schreiber, o venire contra factum próprio tem uma proeminência aqui, coincidentemente com a publicação da sua obra sobre o assunto,
Em segundo lugar, a boa-fé aparece com referência a deveres anexos. Aqui a gente agrupou, o mais comum eram deveres de informar, mas também deveres de cuidado. E em menor quantidade, nessa época, as outras figuras próprias da boa-fé, como a de implemento substancial, às vezes a boa-fé era invocada ligada à teoria da aparência, tucoque, suprécio, dever de mitigar os próprios danos já numa quantidade menor. No tocante à função social do contrato, a gente já conseguiu, porque era um volume muito menor de decisões, pegar 3 anos, 2014, 2015 e 2016, num total de 655 resultados em que as decisões do Tribunal de Justiça usavam a expressão, entre aspas, função social do contrato. A gente também conseguiu, por causa de pegar esse intervalo de tempo maior, ver uma certa evolução que só foi significativa para efeito de ver o impacto do novo CPC no tocante a decisões por acórdão e decisões monocráticas. Nos anos iniciais, em que havia ainda a vigência do CPC antigo e havia aquele artigo 557, que autorizava a decisão monocrática com mais liberdade, a gente tinha uma quantidade enorme de decisões monocráticas. Nos últimos anos já prevaleciam as decisões em que eram acórdãos que invocavam a função social do contrato. E aí, peculiar à função social do contrato, a gente usou a classificação que a doutrina vem discutindo sobre para que serve a função social do contrato, entre uma corrente inicial que defendia que a função social do contrato servia apenas para referendar as ideias tradicionais de proteger, de ter um contrato justo e que, portanto, a função social do contrato serviria para figuras como limite da cláusula penal, cláusulas abusivas, até mesmo figuras vinculadas ao equilíbrio contratual, lesão, onerosidade excessiva, ou seja, situações em que era o interesse de um dos contratantes que estaria sendo violado e que se invocava a função social do contrato para proteger, então, o interesse de um desses contratantes. Já numa perspectiva mais crítica, a doutrina veio a defender uma segunda corrente, segundo a qual a função social do contrato serviria para tutelar interesses de terceiros. Terceiros que eventualmente tivessem uma posição jurídica relevante frente à finalidade daquele contrato. Foi muito comum naquela época se utilizar a função social do contrato para a tutela externa do crédito, a responsabilização de terceiro, ou situações em que, inversamente, o terceiro fosse vítima do descumprimento do contrato, como aquela hipótese que a jurisprudência do STJ incorporou do segurado, do seguro de responsabilidade civil, em que o segurado não pagava uma indenização a alguém que ele causou um dano, e aí a vítima acionava diretamente a seguradora. Então se invocou a função social do contrato para isso. E a doutrina mais recente tem defendido que uma visão mais técnica, mais precisa, a função social do contrato serviria para proteger interesses da coletividade. Serviria para proteger interesses difusos, interesses coletivos, até mesmo interesses individuais homogêneos, como a tutela do meio ambiente, a tutela da concorrência, o acesso à habitação, saúde, educação. Mas o que a gente ficou surpreso aqui é que em 95% das decisões em que se invoca a função social do contrato, ela é invocada para proteger essencialmente o interesse de um dos contratantes. 3% a gente encontrou decisões que protegem efetivamente o interesse da coletividade, 2% o interesse de terceiros. Então, nesse ponto, realmente há uma disparidade ainda bastante grande entre as propostas doutrinárias e o que tem acontecido na jurisprudência. Sobre equilíbrio contratual, e aí não é semelhança, a gente se utilizou da referência que o professor Schreiber faz na página, se eu não me engano, 130 do livro dele, as 8 denominações diferentes do princípio do equilíbrio contratual. Então, foi um trabalho um pouco mais exaustivo, porque a gente teve que pesquisar todas essas 8 denominações para poder identificar as figuras, as decisões que a gente invocava: o equilíbrio contratual, o equilíbrio do contrato, equilíbrio econômico, equilíbrio das prestações, equivalência material, igualdade material no contrato, justiça contratual, equilíbrio financeiro. Tudo isso reunimos 971 julgados aí, com prevalência do equilíbrio contratual, mas razoavelmente distribuídos. A gente observou, professor Anderson, aqui uma coisa curiosa, que uma parte significativa dessas decisões, na verdade, falavam de equilíbrio contratual, mas não estavam se referindo ao equilíbrio do contrato. Estavam se referindo a um equilíbrio de um sistema de contratos em que um contrato modificado, modulado, poderia impactar outros contratos. Que a gente se referiu com o equilíbrio na rede de contratos, uma espécie de equilíbrio atuarial, como figuras como seguro, como contratos previdenciários, em que aquele desequilíbrio de um contrato pode afetar o todo.
E aí era curioso que normalmente o equilíbrio é invocado justamente para não proteger o equilíbrio do contrato, uma situação um pouco estranha. Reconhece que o sujeito fez um contrato que estava desequilibrado, mas que não se iria corrigir para garantir o equilíbrio daquele sistema como um todo. Então, 14% das decisões cairiam nesse equilíbrio da rede dos contratos, os outros cairiam no equilíbrio do contrato como um todo. Além disso, identificamos que, quando o equilíbrio do contrato era invocado junto com outro instituto, era significativo que a maioria dos casos eram cláusulas abusivas, o equilíbrio do contrato vinha, como o professor Anderson apontou, uma função retórica para uma situação que já era protegida pelo CDC e muitas vezes protegida não o equilíbrio em si, mas a proteção da parte vulnerável, enquanto os outros casos envolviam cláusulas abusivas, cláusula penal, lesão, figuras similares. E vimos também que, na maior parte dos casos, comparado com os outros, havia uma invocação do equilíbrio para proteger o próprio contrato. Era uma situação estranha, porque, na verdade, eu faria cumprir o contrato justamente porque não cumprir então, significava ele estar desequilibrado. Enquanto, em outra parte, havia a utilização do equilíbrio para anular, para resolver, para rever aquele contrato. O que interessa, eu acho mais importante para a gente, talvez o mais significativo, seja comparar os resultados entre esses três princípios. Então, a gente comparou inicialmente com relação ao campo em que o princípio atuava. Então, por exemplo, nos três a gente identificou a maior presença da invocação desses princípios nas relações de consumo. Isso talvez signifique porque a maior parte das decisões dos nossos tribunais envolvem hoje em dia o grande volume, é o volume de consumidor. Mas, curiosamente, a gente observou que no segundo lugar, a boa-fé é muito invocada em contratos administrativos, ela ganhou muita proeminência nos contratos administrativos, enquanto a função social do contrato, ao contrário, o que vem em segundo lugar, que a gente não imaginava, são os contratos empresariais. A invocação da função social do contrato nos contratos em que envolve relações empresariais. Com relação ao objeto do contrato, também foi um resultado curioso. A gente viu uma grande invocação da boa-fé em contratos que envolvem acesso à habitação, talvez por conta daquelas inúmeras decisões relativas à invocação da boa-fé nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel na planta, toda aquela questão da inversão da cláusula penal, então tem uma discussão grande de boa-fé aplicada a isso. Em segundo lugar, saúde e planos de saúde, né? E contratos bancários, contratos envolvendo o sistema financeiro. Na função social do contrato se inverte. Os contratos envolvendo planos de saúde e envolvendo acesso à habitação têm uma invocação muito mais frequente da função social do contrato do que, ao contrário, os demais contratos. E no equilíbrio a gente encontrou um equilíbrio, por assim dizer, um pouco maior. Invocação no âmbito da saúde, da habitação e dos demais contratos. O que talvez seja mais rico para a gente foi um esforço que os nossos estudantes fizeram de catalogar, em primeiro lugar, o papel do princípio na fundamentação dessas decisões. Então, de que maneira o princípio era invocado, era aplicado na fundamentação das decisões. Então, a gente separou as decisões em que o princípio era invocado com um desdobramento argumentativo maior, no qual havia uma explicação clara de por que aquele princípio estava sendo aplicado naquele caso concreto, uma fundamentação argumentativa nos moldes do CPC. Decisões em que o princípio era mencionado na fundamentação, o nome em iuris dele aparecia, mas sem a identificação da ligação dele com as peculiaridades daquele caso. E, curiosamente, decisões em que o princípio só aparecia na ementa da decisão e não aparecia na fundamentação. E o resultado é razoavelmente impressionante. Na boa-fé, a gente tem um número mais significativo de decisões mais bem fundamentadas, enquanto na função social do contrato há uma esmagadora predominância de mera menção na fundamentação, sem o desenvolvimento argumentativo, e no equilíbrio há tanto decisões com a mera menção como decisões mais argumentativas. E talvez o dado mais assustador seja que há pelo menos aí uma média de 10%, às vezes até mais, de decisões em que o princípio só aparece na ementa sem aparecer no teor do julgado. Na mesma linha, a gente tentou identificar quando o princípio era invocado como um fundamento autônomo, ou seja, quando ele aparecia como uma ratio decidente própria, e quando o princípio aparecia como uma fundamentação retórica, ou seja, ele na verdade era suporte para outros princípios ou para outros institutos que já estavam positivados e que já dariam a solução por si mesmo. No primeiro ano, a gente só separou entre a fundamentação argumentativa e retórica. A boa-fé tem uma predominância de fundamentações em que o princípio tem uma força autônoma, mas ainda muitas têm uma fundamentação puramente retórica.
enquanto nos demais a gente já separou especificamente quando a fundamentação era retórica, se ela era retórica porque havia uma regra legal específica aplicando, resolvendo o problema, né? Uma regra contratual, ou seja, o próprio cláusula contratual já resolveria, não precisaria invocar o princípio para isso, ou eventualmente um outro princípio. E aí a gente percebe que quanto à função social do contrato, especialmente, mas também equilíbrio contratual, prevalecem situações em que havia um dispositivo legal que por si só resolveria o problema sem a necessidade de invocar o princípio. E por último, para eu fechar aqui com vocês, não estourar muito o meu tempo, a gente analisou o princípio nos casos em que ele é invocado junto com outro princípio, qual é o parceiro, digamos assim, mais comum, mais frequente do outro princípio. Então a boa-fé ganha uma certa autonomia, tem um certo reconhecimento maior na medida em que ela menos frequentemente é invocada junto com outros princípios. Quando isso acontece, o parceiro principal é a função social do contrato, mas também tem uma certa quantidade de outros princípios que aparecem com mais significância. A função social do contrato, ao contrário, tem um papel muito, muito incipiente e protagonista. Ela é quase que um wingman, para usar a expressão americana, da boa-fé. Na esmagadora maioria dos casos em que a gente tem a invocação da função social do contrato, há também a invocação da boa-fé. E o equilíbrio contratual, ao contrário, aparece ou ao lado da boa-fé ou ao lado da função social do contrato, como um coadjuvante junto com esses outros princípios. Será que a gente pode extrair algumas conclusões disso? Ainda é um processo precipitado, ainda há um movimento muito incipiente, está começando a processar esses dados, os alunos estão estudando e analisando aspectos específicos disso, mas talvez a gente já possa apontar algumas coisas. Então, a primeira conclusão que talvez a gente possa tirar é que decisões que invocam princípios que o professor Schreiber já publicou estudos sobre isso são decisões mais bem fundamentadas, como a gente observa com a função com a boa-fé e com o equilíbrio contratual nos últimos anos. Mas talvez o papel mais importante que a gente possa extrair disso seja reconhecer que os princípios em que a doutrina ainda não especificou mais claramente critérios para sua aplicação são os princípios que são invocados com um papel mais retórico. Ou seja, mais do que um resultado aqui de crítica à jurisprudência, talvez seja um resultado importante para nós de autocrítica da doutrina. Ou seja, ao contrário da boa-fé, em que já houve um esforço muito mais significativo de identificar critérios e parâmetros para sua aplicação, a função social do contrato, em maior medida, e talvez o equilíbrio contratual, ainda incipientemente, não tenham ainda recebido esses critérios nos últimos anos que a jurisprudência precisa para poder fazer essa aplicação. Então, talvez esse primeiro resultado inicial que a gente possa extrair desses dados é um convite a todos nós nos esforçarmos para desenvolver mais claramente critérios para a aplicação dos princípios contratuais. Agradeço a todos a atenção de vocês. Muito obrigado, Clara. Professor Carlos, com certeza uma palestra rica em dados que a gente pode ficar impressionado com o estudo que foi feito pela equipe e pelos alunos também. Devido ao horário, a gente não vai poder abrir para perguntas, mas eu gostaria de entregar, em nome do Sejur, o certificado de participação, professor. Muito obrigada. E, professor Anderson. Recebemos informação que vamos ter um tempinho para perguntas, então, se alguém quiser fazer provocações para os nossos palestrantes, por favor. Alguém gostaria de fazer uma pergunta? Estão tímidos? Professor Anderson, gostaria de fazer uma pergunta? Professor Carlos? Então, declaro encerrado esse painel e faremos um intervalinho, né, para o próximo painel. Tá bom? Muito obrigada pela presença de todos.